Olá, eu sou a Raquel, do canal Raquel e Mary, e hoje eu vou te ensinar como controlar e analisar os custos da sua empresa. Bora lá? Gente, vamos falar de custos no nosso negócio. Todo mundo tem custos nos seus negócios e todo mundo precisa controlar e analisar esses custos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa disciplina, tá? O que vem a ser custo, gente? Custo é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços. Então, resumidamente, custo é tudo aquilo que você gasta, que você desembolsa para gerar o seu produto ou seu serviço final lá aí na sua empresa, tá? E aí, gente, os custos, eles podem ser classificados por dois tipos de categoria, vamos dizer assim. A primeira delas é por tipo de ocorrência. Você já deve ter ouvido aí falar sobre os tipos de custo. Eu vou passar rapidamente aqui pela teoria, né, do tema custos para a gente ir de fato para o que interessa. Mas é importante vocês entenderem esses conceitos para que vocês possam analisar corretamente, tá? Então, por tipo de ocorrência, eu tenho o custo fixo, que são os gastos rotineiros, os que se repetem todo mês. É a soma de todos os gastos de uma empresa, mesmo que não ocorram vendas. Então, gente, os custos fixos, eles vão... Uma vez que eu abri a minha empresa e eu comecei a trabalhar, eu tendo venda ou não, eu tendo operação ou não, eu vou ter custo fixo. E exemplos de custo fixo. Quais são os exemplos de custo fixo? Por exemplo, aluguel. Eu tenho um aluguel da minha sala, do meu escritório, eu tenho um aluguel da minha cozinha industrial, eu tenho um aluguel ou a prestação da compra do imóvel onde eu trabalho, onde eu opero o meu negócio. Ele é um custo fixo. Eu tendo venda para fazer ou não, eu tenho um produto ou serviço para botar na rua, eu vou ter que pagar o aluguel do meu galpão, do meu salão, do meu escritório, a prestação, enfim. Manutenção de equipamentos. Manutenção de equipamentos, elas vão acontecer. Manutenção de equipamentos. Elas vão acontecer, mesmo que você pare por algum motivo, que você pare por algum tempo no teu negócio, na tua produção, você vai ter que fazer manutenção de equipamento. É um custo fixo. Água. Água é um custo fixo. Sempre vai precisar. Luz, gás, etc. Então, aqui é para vocês terem uma ideia. O custo fixo, então, é você pensar naquele custo que é rotineiro e que ele independe se eu estou produzindo ou não. Ele é fixo. Eu vou ter que pagar todo mês. Ele não vai variar de acordo com a minha produção. E aí, o outro tipo de custo relacionado ao tipo de ocorrência é o custo, já dei uma dica, né? É o custo variável. Os custos variáveis, gente, eles são os custos que mudam de acordo com a produção. Portanto, não tem periodicidade definida. Então, gente, os custos variáveis, eles vão variar de acordo com a tua produção, de acordo com a tua venda, de acordo com o teu ritmo produtivo. Então, eles são variáveis. Exemplos de custos variáveis. Comissão de vendedor, por exemplo. Aí eu pago uma comissão... Vou botar só a comissão aqui. Comissão de vendedor. Eu pago comissão para os meus vendedores. Então, esse custo de comissão, ele vai ser proporcional ao quanto eu repasso para os meus vendedores na medida em que eles vendem. Então, eles estão vendendo, eu estou pagando a comissão. Eles não estão vendendo, eu não estou pagando a comissão. Um outro tipo de custo variável são os impostos relacionados à venda, ISS, esses impostos aí, que são ligados à venda do produto. São custos variáveis, porque eles vão ser de acordo com a minha produção. Então, esses são os dois tipos de custos por tipo de ocorrência. Então, quer dizer, ou ele é fixo ou ele é variável. Mas a gente tem outros 3 tipos de custo, que eles são complementares. Eles se casam com esses dois tipos, não são coisas separadas, são coisas que se correlacionam, tá? Além do meu custo fixo, do meu custo variável, eu vou ter o meu custo direto, que é o quê?
O meu custo direto, eles são os gastos realizados diretamente na produção e comercialização do produto final ou serviço. Então, assim, todo o gasto que eu tiver com produtos, insumos, matérias, coisas que estão diretamente, que afetam diretamente o meu produto final, ele vai ser um custo direto. Ele é direto à minha produção, à minha comercialização do meu produto. Por exemplo, insumos ou matérias-primas, quer dizer, se eu sou uma confeitaria, açúcar, chocolate, fruta, trigo, leite, são custos diretos da minha produção, né? Se eu sou uma pet shop, eu sempre uso os mesmos exemplos, né? Me mandem aí ideias de outros negócios para eu falar nos vídeos, para ficar menos repetitivo. Se eu sou uma pet shop, qual seria o exemplo de custo fixo? Aí, por exemplo, quando eu tenho uma água, eu posso tentar ratear, né? Qual é a parte da água que eu faço diretamente na lavagem do animal e qual é a parte da água que não está relacionada à produção da tosa. Isso também é uma coisa legal de se avaliar, porque eu vou ter uma conta de água ali, que um percentual daquela água eu gasto com custo direto e o outro percentual com o meu custo indireto, que é o outro tipo, tá? Salário de funcionário que trabalha salários aqui não de todos os funcionários, mas salários de funcionários que estão diretamente ligados à produção. Então, o meu atendente, ele vai ser um custo direto, mas o meu funcionário que faz o contas a pagar, o salário dele não vai ser custo direto, porque o contas a pagar não é diretamente ligado à produção do meu negócio se eu tenho uma confeitaria, se eu tenho uma consultoria, a não ser que eu tenha uma empresa que preste serviços financeiros e esse meu colaborador faz finanças como uma consultoria de finanças, exceto isso, ele vai ser um custo indireto. Então, salário de funcionários que trabalham em atividades relacionadas diretamente à produção do meu produto ou serviço final, tá? E etc. E o outro tipo de custo relacionado por participação na produção é o indireto. Então, ele pode ser, indireto. Então, eu tenho custo fixo e variável, direto e indireto. O que é o custo indireto? São os gastos que não participam diretamente da produção do produto ou serviço, porém, eles influenciam no seu valor. Então, por exemplo, eu tenho aqui aluguel. Eu falei de aluguel lá no custo fixo, mas ele pode ser fixo e indireto, que é o caso do aluguel. Então, eu tenho um aluguel de um galpão onde eu guardo, onde eu produzo os itens do meu serviço ou do meu produto. Então, esse é um custo fixo, porque eu tenho aluguel todos os meses e todo mês vai cair, vai ser cobrado. E ele não está ligado diretamente à minha produção, mas ele é um custo indireto. Então, ele é um custo fixo e indireto. Um outro custo que é indireto é, por exemplo, prolabore. O que é o prolabore, gente? Prolabore, ele é o salário que você se paga enquanto dono do seu negócio. Se você não se paga, você deveria se pagar. Você precisa definir um prolabore para você e se pagar. E ele é um custo indireto. Aí você pode ter participação nos lucros também, que também é uma forma indireta. A não ser que você trabalhe diretamente ligado à produção, aí você tem que ver, porque assim, você é o dono do negócio. Subentende-se que você não esteja só trabalhando na produção do seu negócio. Se você está alocado só na produção do seu negócio, para tudo, porque tem um erro aí. Você é o dono, você precisa realizar outras atividades, como, por exemplo, atividades de gestão, acompanhamento de metas, definição de metas, planejamento orçamentário, planejamento estratégico, acompanhamento de produção. São atividades indiretas, ou até às vezes de despesa, que é outro tipo. Então, se você é o dono do seu negócio, você está atuando na operação, você tem um prolabore. Então, talvez esse prolabore, quanto do seu tempo você atua na produção? Eu fico 30% na produção e 70% na gestão do negócio. Então, faz essa proporção e aplica. Você tem, sei lá, R$1.000 de prolabore, vou falar 1.000 que é mais fácil de fazer a conta. Então, R$300 vão ser como custo direto e R$700 vão sair como custo indireto, tá? Porque aí você faz um rateio.
Se você não faz nada ligado diretamente à produção, seu prolabore fica aqui no indireto. Existe uma tendência para que você fique só no custo indireto, gente. Por mais que você ame fazer o que você faz, se a sua empresa está crescendo, está progredindo, mais difícil vai ser de você ficar na operação. Você vai ter que delegar isso e passar para atividades mais estratégicas para poder manter o teu negócio no mercado e fazer ele crescer, tá? Por exemplo, outro exemplo de custo indireto, gás. Então, é um outro tipo de custo fixo e indireto, tá? E o terceiro tipo de custo relacionado à participação na produção são as despesas. As temidas despesas. O que vem a ser as despesas, gente? São todos os gastos da empresa, mas que não contribuem para o produto ou serviço final. Então, é aquilo tudo, gente, que a gente precisa pagar, porque o negócio tem que funcionar. Mas se a gente não pagar, necessariamente o produto final não deixa de ser produzido. Só que você vai ter outros impedimentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui Xerox, um exemplo de despesa. Você teve que fazer uma Xerox, ou várias Xerox, cópias, fotocópias, né? Por algum motivo, sei lá, para registrar alguma questão da empresa no cartório, ou Xerox de documento de funcionário, enfim, Xerox diversos. É um tipo de despesa. Viagem, você precisou viajar para fazer um curso. Ou, claro, gente, viagens relacionadas ao seu negócio. Não é, vou fazer uma viagem de férias, vou botar lá como despesa da empresa. Gente, não. É uma viagem que tem relação com o negócio. Vou fazer um curso, um treinamento que vai melhorar a minha produção. O meu funcionário vai fazer uma viagem relacionada a um treinamento. Eu posso colocar que o treinamento, esse treinamento vai ensinar ele a fazer a produção, ou produzir o trabalho dele, ou o serviço, ou o produto final, de uma maneira revolucionária. É uma técnica nova que ele aprendendo, ele vai mudar a forma de fazer e vai melhorar a forma como a gente entrega o nosso produto. Você pode botar o treinamento como um custo indireto e você pode botar a viagem como uma despesa. Tá? Nesse exemplo. Então, viagens relacionadas ao negócio. Porque foi fazer um treinamento, porque teve que resolver um problema, enfim, qualquer viagem que você faça relacionada ao negócio é uma despesa. E outros tipos de imposto, né? Impostos. Eu falei dos impostos lá no custo variável, do imposto relacionado à venda de produto. Aqui eu tô falando dos impostos fixos, então eu tô falando de IPTU, IPVA se você tiver um carro, né? E outros impostos que você tenha que não sejam variáveis. Podem até ser variáveis, tá? Mas são despesas. Então, impostos de todo tipo são despesas. Aí podem ser fixos ou variáveis. Então, a gente tem esses 5 tipos de custos. 2 deles são por... Me falhou a memória agora. Por ocorrência, por tipo de ocorrência, e 3 deles são por participação na produção. Então, é fixo, variável, direto, indireto e despesa. E aí você tem uma correlação, né, do por tipo de ocorrência com participação na produção. Então, gente, o que você tem aqui? Você vai ter a correlação deles. Então, você pode ter um custo fixo, que é direto ou indireto, um custo variável que é direto ou indireto. Eu indexei aqui pelo tipo de ocorrência. Ou você pode botar lá, custo direto, que pode ser fixo ou variável, e o custo indireto, que também pode ser fixo ou variável, tá? Então, você tem a correlação deles. Ele fixo, direto, indireto, variável, direto, indireto, ou direto, indireto, fixo e variável. Para que vai servir você saber isso? Para que você comece a fazer as análises, gente. Eu contextualizei a parte teórica de custos para que a gente possa entrar, de fato, na análise. O que acontece, o que a gente vê muito, é o seguinte. Ou as pessoas não controlam custo, simplesmente, ou elas controlam e ficam assim, tá, eu controlo aquilo, mas o que eu faço com isso? E as pessoas não sabem, de fato, analisar. E tudo bem. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje. Então aqui, gente, vocês precisam entender esses conceitos para que vocês saibam classificar e aí depois analisar. Se você não entendeu o que eu falei até agora, volta e vê de novo. Faz buscas em outras referências, em outras
disciplinas, outras pessoas que explicam, porque você precisa entender. Se você não entender, você não consegue avançar. Uma vez entendido cada tipo de custo, como é que você aplica, quais são cada um, aí você precisa controlar. Não importa, gente, a forma que você vai controlar isso, sim, não importa. Teoricamente, né? Não dá pra ser no papel, eu sempre falo isso. Não dá pra ser no papel de pão, não dá pra ser em papel, porque na hora de analisar, você precisa ter um local onde você possa compilar esses dados e te gerar ali um relatório fácil, um gráfico fácil. Se você tiver que ficar montando na mão, dá pra fazer. Mas, gente, quem que faz gráfico na mão hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, não tem nem a mínima necessidade. Então, eu sugiro que no mínimo Excel, uma planilha do Google Docs aí, pra você fazer isso. Se você tem um sistema ótimo, maravilhoso, o sistema provavelmente vai te dar esse relatório pronto. Você não precisa nem montar. No Excel você ainda tem que criar o gráfico. Num sistema que você tenha para controlar isso, ele já vai te dar esses relatórios. Eu vou dar 3 sugestões de relatórios para você analisar custos, tá? Mas se você tiver um sistema, você vai ter outros relatórios aí. Por quê, gente? Porque para você gerar um relatório, para você conseguir analisar, vai depender do que você está controlando. Então, quando você vai criar um controle, ou quando você vai comprar um sistema, enfim, quando você vai pensar nessa questão, você precisa pensar que informações eu quero ter, para você poder entender quais são os dados que você precisa controlar para você ter esses relatórios prontos. Então, aqui eu vou dar um exemplo básico de colunas que você pode colocar no Excel, numa planilhinha, mas se você não quiser usar esse, pegar um outro modelo pronto na internet, zero problema, gente. O modelo é o de menos. O que você tem que entender é o conceito. Qual é o conceito? Gente, quais são as informações que eu quero obter quando eu vou analisar custo? Cara, eu vou analisar custo. Eu sei que o custo ele é distribuído por ocorrência ou por relação na produção. Isso já me dá um caminho aí. Então é legal eu saber se ele é fixo, se ele é variável, se ele é direto, indireto ou se ele é uma despesa. Então eu preciso ter essa informação. Eu coloquei essa informação nessas 2 colunas aqui, nesse exemplo. Então eu tenho aqui por tipo de ocorrência e por participação na produção. O que eu preciso saber também? Poxa, eu preciso saber quais são os itens, quais são os materiais, o que é cada coisa. Então eu vou relacionar aqui os materiais. E aí quando eu digo relacionar, é relacionar mesmo, tá? Não é uma coisa assim, eu vou botar alguns. Não, você tem que colocar todos. Então suponha que isso aqui, gente, é um controle que você está fazendo mensal dos seus custos. E é ideal que você faça isso mensalmente. Então, você vai registrar isso no seu sistema, na sua planilha, essas informações. Então, quando você relaciona material aqui, você vai colocar lá. A gente está em março. Então, eu vou botar no início de março, eu vou fazer a previsão dos meus custos de março. Ou no final de fevereiro, que é o ideal. Lá pro dia 28 de fevereiro, 27 de fevereiro, eu vou sentar e vou analisar, vou construir a minha planilha de custo do mês seguinte. Então eu vou botar, eu vou ter gasto de água, vou botar todos os meus custos fixos. Vou ter gasto de água, vou ter gasto de luz, vou ter salário, vou ter aluguel. Penso nos custos fixos. Agora vamos pensar nos variáveis. Eu tenho comissão, por exemplo, vou incluir aqui só para efeito de exemplo. Comissão, posso ter comissão, pretendo ter comissão. Eu vou ter que fazer uma manutenção no equipamento, vou ter que... Você pensa em tudo que você vai ter de custo fixo e variável. Para começar, é um bom... entender esses conceitos é bom que te dá uma ideia de um norte começar. Você pensa em tudo que é fixo, depois você pensa em tudo que é variável. Aí depois você classifica em direto ou indireto. Talvez seja mais fácil começar pelo fixo e variável. Então pense em tudo que é custo fixo, em tudo que é custo variável. Aí você vai botar lá. Para cada item que você relacionar, você vai colocar quem é o fornecedor. Aqui é meramente sugestivo, tá, gente? Vocês não têm que controlar fornecedor no custo. Eu estou sugerindo que vocês façam isso. Eu acho que isso não é relevante, Raquel. Tá bom, ignora essa coluna, tá? Mas aí você tem que entender que uma vez que você ignora essa coluna e você entenda que você tem lá um custo, principalmente quando eu estou falando de custo direto, então eu tenho lá, digamos que eu sou uma confecção de moda, faço roupa, eu produzo as roupas da minha confecção. E aí eu compro um determinado tecido com 3 fornecedores. E aí eu descubro que esse meu custo variável direto é o mais alto que eu tenho. Como é que eu vou saber qual fornecedor é, se eu tenho 3 fornecedores? Então é legal você ter fornecedor no teu controle, porque geralmente, e é recomendado que você não tenha apenas um fornecedor do mesmo item, principalmente se são
ligado diretamente à sua produção, de custo direto. É legal você ter mais de um fornecedor. Primeiro, para concorrer. Segundo, porque se um falhar, você tem o outro. Enfim, diversos benefícios de você ter mais de um fornecedor. Então, é legal que você controle o fornecedor, tá? Então, você vai relacionar cada item e você vai relacionar o fornecedor por item. Então, digamos que você tenha 2 contas de água. Eu nem sei se para o mesmo imóvel, mas digamos que você tenha 2 imóveis. E aí, você tem 2 contas de água. Então, você vai botar água 1 e água 2, água do imóvel 1, água do imóvel 2, tem que ser separado, porque provavelmente os valores vão ser separados, mesmo que seja o mesmo fornecedor. Aí você vai botar lá, fornecedor da água, fornecedor da luz, fornecedor do salário, no caso é você mesmo, comissão é você mesmo, mas sei lá, o tecido, o exemplo que eu dei do tecido, eu tenho fornecedor A, fornecedor B e fornecedor C. Aí eu vou botar lá, tecido, viscose, fornecedor A, viscose, fornecedor B, viscose, fornecedor C. Quando eu digo relacionar o material, é relacionar mesmo. Então, se eu sou uma confecção, eu vou relacionar cada tipo de tecido. Viscose, sei lá, 100% algodão, viscose mista, algodão 100%, poliéster, linha, agulha, máquina de costura, tudo que você pressupõe que você vai gastar naquele mês que está entrando. Então, aqui, por enquanto, é uma previsão de gastos. E aí, no meio do mês, ocorreu algum imprevisto, você precisou ter um gasto com algum conserto de alguma coisa que não estava previsto, ou você realmente esqueceu, entra lá no seu controle e registra, ó, isso, tal fornecedor, e aí você vai classificar pela ocorrência. Aquilo é um custo fixo ou um custo variável? Nesse meu exemplo aqui, eu botei fixo e esse último aqui que eu coloquei, ele é um custo variável. Você vai classificar por tipo de ocorrência, se ele é fixo ou se ele é variável. E também vai classificar cada um pela participação na produção. Esse meu custo com água, ele é indireto ou direto? Aí você tem que avaliar sob o ponto de vista do seu negócio. Pode ser que água para você seja um custo direto. Pode ser que seja um custo indireto. Pode ser que uma parte do meu custo com água é direta e uma parte indireta. Então você vai fazer, pode fazer um misto e aí você vai ter que proporcionalizar aqui o valor, né? Quanto dele? Você pode criar 2 linhas e fazer uma proporção. A minha conta foi de R$300. Mas, sei lá, 30% foi para direto e 30% foi para indireto. Os dois sendo fixos. Aí você bota lá 300 vezes o 30%, 300 vezes 70%, você vai saber quanto foi para cada um, tá? Você pode fazer esse tipo de rateio. Vai classificar a conta participação na produção, se ele é direto ou indireto. Você vai colocar o valor unitário. Eu sugiro que você coloque o valor unitário e não o valor cheio de uma vez, porque aí você tem condições de saber se o problema está no valor unitário do produto. Se você bota cheio de uma vez, fica difícil analisar onde está o problema do valor, tá? Coloca a quantidade e multiplica, né? Quantidade vezes o valor unitário vai dar o valor final. Nesse exemplo, eu botei o salário aqui. Uma coisa do salário. Por exemplo, eu tenho 2 atendentes. Eles ganham a mesma coisa? Eu vou botar lá, salário do meu atendente, R$1.000. Quantidade 2, porque são 2 atendentes. Vai dar R$2.000. Mas eu também tenho um rapaz que faz o meu financeiro, o salário dele é 1.500. Então eu vou botar salário do financeiro, 1.500. Quantidade 1, valor. Aí vai ser 1 vezes o salário dele, 1.500. Aí aqui é só multiplicar. Com isso, gente, eu tenho um controle muito básico, muito simples para começar, tá? Eu não tô falando aqui de robustez, de complexidade. Podem ter outras informações que você vê aí que são importantes, você inclui. O que eu acho legal e relevante de falar é, se você está fazendo um controle manual, em Excel, em planilha, gente, o ideal é que ele seja simples. Se o controle ele dá mais trabalho do que efetivamente a análise, tá errado, porque a tua massa cefálica tem que ser gasta na análise dos dados. Então, não é na hora que você está preenchendo. Você tem que preencher corretamente e fazer as inserções durante o mês. No final do mês, você tem que fazer o quê? Eu fui lá em 28, 27 de fevereiro, eu projetei os meus custos de março. Durante o mês de março, conforme as coisas foram acontecendo, eu vim atualizando. O que dava para atualizar, né? E aí eu incluí coisas que eu vi que tinha que incluir, retirei, vi que não ia fazer, retirei, ok. No final de março, quando eu for fazer a minha planilha de abril, antes de fazer a planilha de abril, eu vou dar uma olhada. O que aconteceu? Porque isso aqui foi planejado. O que foi realizado? Aí eu vou olhar cada um. Água, quanto foi a minha conta de água? Eu vou estar com a conta na mão, vou botar lá o valor certo. Luz, quanto foi a minha conta de luz? Porque quando você fez no final de fevereiro, você botou uma projeção. Você sabe mais ou menos quanto é
a tua conta de luz e água. Os seus custos fixos, você tem uma ideia do valor, mas você não tem certeza, só quando vem a conta. Então você bota uma projeção e quando chega o final do mês, você está com a conta na mão, você vai botar o valor exato aqui. Isso vai te ajudar a calcular o preço dos seus produtos, porque o preço dos seus produtos, gente, tem que estar relacionado com os seus custos. Se você não sabe seus custos e está dando um preço assim, chute, porque todo mundo cobra isso, não quer dizer que está suficiente. Os seus custos podem estar muito altos. Então é importante vocês saberem isso, tá? Então você fez isso tudo, colocou aqui, o controle não pode ser mais trabalhoso. Então se você tem um sistema, ótimo, pede para o sistema ter tudo que é tipo de informação, porque no sistema é muito mais fácil de consolidar. Os registros são mais automáticos, as informações transitam entre si, você não tem tanta inserção de informação assim. No Excel, numa planilha, você tem que fazer isso manualmente. E aí, se você botar muitas colunas, muitos dados para preencher, aquilo vai ser tão desgastante, você vai demorar tanto tempo para fazer que você vai acabar não fazendo. Então, eu sugiro para começar uma coisa simples, para você começar a analisar e tomar decisões com base nisso. Então, supondo que você preencheu isso, que você fez todas essas correlações, eu tenho 3 análises para te sugerir com base nesse controle aqui. Mas eu quero que vocês peguem a ideia e vocês apliquem aí no negócio de vocês com as ferramentas que vocês têm, tá? Depois que eu preenchi isso tudo, gente, eu preciso analisar. E como é que eu vou analisar? Com base em gráficos, né, gente? Então, a minha primeira sugestão é que vocês façam uma análise por distribuição do custo. Aqui eu trouxe só pelo custo direto, indireto e a despesa. Mas você pode fazer um gráfico do custo fixo, direto, fixo, indireto, fixo, despesa, variável direto, variável indireto, variável despesa, tá? Você pode separar por tudo isso. O que vocês precisam entender é, se eu tenho uma informação na minha base de dados, que no caso é aquele controle que eu mostrei anteriormente, você consegue fazer a análise, você só precisa ter a informação. Tendo a informação dá para analisar, tá? Então eu trouxe um exemplo bem simples por distribuição entre custo direto, indireto e despesa. Então, vamos supor que você tem o seguinte cenário, né? Aqui você tem a classificação dos custos e aqui você tem o percentual. Então, quando você tem lá aquela planilha que você classificou lá, direto, indireto e despesa, no Excel você consegue somar. Eu quero que some todos os custos indiretos, todos os custos diretos, todas as despesas, e você divide o valor de cada uma dessas categorias pelo seu custo total, você vai ter o percentual que representa cada um deles. E aí você consegue jogar no gráfico. Então, vamos supor que você tem o seguinte cenário. Você tem aqui. Aí você tem. Então, aqui eu tenho. Digamos que eu tenho aqui 60, aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho 20. Digamos que eu tenha esse cenário. Você fez aquele controle lá, você somou todas as suas despesas, somou todos os seus custos indiretos e todos os seus custos diretos. Dividiu o valor total de cada um deles pelo custo total. E aí você teve o percentual representativo de cada custo. E você chegou a essa visão aqui. O que você faz com isso quando você vê isso? Você se depara com isso. Você tem um problema muito sério, porque você está com uma despesa muito alta e o custo direto muito baixo, o custo indireto muito baixo. Qual é o cenário ideal, gente? O cenário ideal é que eu tenha aqui o custo direto sendo maior. Ele não precisa necessariamente ser 50%. O valor, isso vai de cada negócio. Mas o ideal é que meu custo direto seja o meu maior custo. Por quê? Porque ele é o que agrega valor diretamente ao meu produto final. Então, se ele é o meu maior custo, pô, beleza. Então, os outros vão estar mais baixos. Aí eu tenho, proporcionalmente, um custo indireto um pouquinho menor e uma despesa menor ainda. Quanto menor, melhor. Esse seria um cenário ideal, onde eu tenho, quanto mais perto do meu produto final, maior o custo, e aí, quanto mais longe, menor o custo.
Esse é o gráfico ideal que a gente quer ver, esse em pretinho rachurado aqui que eu botei. Rachurado não, né? Pontilhado. Se eu tenho esse cenário aqui do verde, azul e vermelho, eu tenho um problema. Por que que eu devo controlar? Porque se eu controlo, eu faço um gráfico simples desse tipo de barra, gente, eu consigo ver que a minha despesa é onde está o meu problema. E é onde eu tenho mais oportunidade de reduzir, sem afetar a qualidade, porque se eu tenho meu custo direto muito alto, é mais difícil de eu reduzir custo. Porque se eu vou reduzir custo direto, eu estou falando de reduzir, de mudar fornecedor, de mudar matéria-prima, de demitir funcionário, e isso vai impactar diretamente a prestação do meu serviço final ou do meu produto. Então, sempre que a gente vai mexer em custo direto, a gente tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado, e é o ideal que ele fique por último, num trabalho de melhoria, de redução de custo, que a gente comece pela despesa. E aí a gente depois vê custo indireto, e aí, se precisar, a gente vê custo direto. Com muito carinho e atenção, tá? Então, se eu tenho um cenário desse, é um cenário muito ruim, mas é um cenário de muitas oportunidades. E aí, quando eu tenho isso, eu tenho um controle, lá no meu controle, eu tenho todos os itens que são despesas. E aí eu já sei exatamente onde eu preciso mexer. Então, se eu sei lá que eu fiz 3 viagens, pô, por que eu fiz 3 viagens? Dá para fazer 3 viagens no mês? Não, não dá, não posso repetir isso, não posso fazer. Isso vai me deixando mais consciente do que eu preciso fazer ou não fazer para que minha despesa não fique tão alta. Então, essa é uma primeira análise que você pode fazer. E aí você pode fazer essa análise em conjunto com outra. Então, por exemplo, digamos que eu tenho esse cenário da despesa alta, e aí eu também posso fazer um gráfico por item. Por que eu posso fazer um gráfico por item? Porque eu tenho os itens lá no meu controle. Então, eu tenho aqui, por exemplo, água, salário, luz e tecido. Trouxe como sugestão. Aí, digamos que eu tenho aqui... Digamos que eu tenho aqui o luz sendo mais alto. Aí, eu tenho um tecido aqui gastando também um pouquinho. E aí, eu tenho salário e água aqui com menos, tá? Hipoteticamente. Então, digamos que luz aqui seja uma despesa. Não é, luz é um custo indireto. Mas digamos que luz seja uma despesa. Então, eu sei lá que a minha despesa é o meu maior custo. Qual item das minhas despesas é o que mais está onerando o meu negócio? Aí você faz um gráfico por item. Caraca, é luz. Luz é a minha despesa. Você pode filtrar só por despesa. Você não precisa nem botar todos os itens. Você faz um gráfico só de itens de despesa. Relaciona todos eles, você vai saber qual é o maior, que é o que você sabe que você tem que atacar primeiro. Então, supondo que luz fosse uma despesa, cara, eu tenho que reduzir minha conta de luz. Eu tenho que dar um jeito. Ah, meus aparelhos são antigos, então eu tenho que mudar os aparelhos. Vale um investimento em aparelhos novos? Eu preciso pedir para as pessoas apagarem a luz, reduzir consumo, e aí pensar em alternativas de redução de custo daquela despesa que é o maior item da despesa. E além disso, às vezes, aquele item que você está analisando, ele tem mais de um fornecedor. Digamos que fosse tecido, eu tenho, como eu falei, 3 fornecedores de tecido. Eu faço um outro gráfico que eu vou analisar por fornecedor. Então, sei lá, eu botei aqui fornecedor Light, Sedai e Armarinho ABC. Light e Sedai é mais difícil, que são fornecedores fixos, né? Não tem outros para fornecer luz e água. Mas fornecedores de outros itens, principalmente de matéria-prima e insumo, você tem mais de um, geralmente você trabalha com mais de um, e aí é ótimo para você entender qual é o fornecedor que está te cobrando mais, por que ele está te cobrando mais, a qualidade dele é superior, não é, dá para negociar, e aí ele vai trazer um cenário lá para você de gráfico de barras, né? Então, por exemplo, você com base nos dados que você tiver, ele vai trazer alguma coisa que você vai conseguir analisar também por fornecedor. Então, você faz uma conjunção dessas 3 análises. Eu tenho lá, primeiro eu descubro qual é a classificação de custos que mais onera o meu negócio. Ah, é custo direto, indireto ou despesa, ou é custo variável, direto, enfim, você pode fazer a junção dos dois. Depois que eu descobri qual é o meu custo que mais está onerando o meu negócio, eu entendo qual é o item do meu custo que mais está onerando o meu negócio.
E depois que eu vejo o item, se eu tenho mais de um fornecedor para aquele item, qual é o fornecedor que está mais caro, que está me pesando mais no meu bolso? E aí eu entendo de acordo, se eu tive uma situação pontual específica ali naquele mês, talvez não vá fazer sentido barganhar com aquele fornecedor. Mas às vezes é algo do preço dele realmente está muito mais caro do que os outros, enfim. E você não precisar comprar com ele, ou você poder negociar, tá? Então, essa é a ideia, gente. Por isso que eu expliquei o que era custo e a importância de vocês entenderem o conceito de custos. Mas, gente, entender o conceito de custo não serve de nada se você não fizer análise. Para analisar, gente, a gente precisa controlar. Se você tem um sistema aí e você não usa os relatórios do seu sistema, chama esse fornecedor desse sistema, entende com ele quais são os relatórios que esse sistema gera, já pensa que tipo de relatório você quer. Esses 3 são basiquíssimos, que você já pode pedir para gerar, já deve ter aí, se é sistema geralmente já vai gerar esse relatório para você. E sistema gera muito melhor, coisas muito melhores. Não tem sistema, não vai investir em sistema agora? Controla isso no Excel. Eu já controlo, Raquel. Não faz análise? Começa a construir esses gráficos. E aí você fez isso para um mês. Depois você fez para outro mês. Depois você fez para outro mês. Quando você tiver 3, 6 meses, você já consegue fazer uma análise de tendência. Você já consegue fazer um gráfico desse por item dos últimos 6 meses. Aí ele já vai te dar pelos últimos 6 meses. Você já consegue entender qual é a tendência de custo que é mais alto na sua empresa, do item que mais te onera. Entende? Tá aí que tá a riqueza e é aí que tá a gestão do teu negócio. É quando você parar de achar que o teu trabalho é preencher e controlar, entender que você precisa sim preencher, controlar ou pedir para alguém que faça isso, mas você precisa sentar e analisar. E uma vez que você analise, tomar decisões para que aquilo melhore, para que aquilo mude. Ou para que, se for um bom cenário, como é que você faz para manter isso no seu negócio. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!